Amém. Queridos, eu vou entrar na pregação. Hoje eu quero falar sobre sobreviver. Quero falar sobre acreditar que se é possível, através do nosso Deus, nas piores situações, sobreviver. Para falar em sobreviver, em sobrevivência, nós vamos falar de um rei bastante conhecido, o rei Ezequias, um homem ao qual provocador de avivamento, mas que agora é cometido de uma enfermidade muito grande. Eu peço que quem tiver sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, que possa querer acompanhar a leitura. Nós vamos falar da enfermidade do rei Ezequias. Um homem que fez um trabalho maravilhoso enquanto sendo homem de Deus, mas que em algum momento se exaltou, como muitos de nós, se não tiver cuidado, faremos a mesma coisa. Em algum momento o rei Ezequias se sentiu orgulho, se esquecendo que Deus o tinha abençoado, se esquecendo de testemunhar o que Deus fez na vida dele, se esquecendo, como muitos de nós, que somos, às vezes, dessa forma, queremos se empolgar do momento vivido, da prosperidade, do que temos, e queremos se engrandecer, queremos ser o Todo-Poderoso, queremos mostrar os nossos bens, queremos mostrar o nosso sucesso, a nossa fama, e nesse momento se esquecemos de Deus. Se esquecemos se esquecemos de testemunhar quem nos abençoou, de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus, e vamos querer nos exaltar, achando que conseguimos tudo na força do nosso braço, ou que somos merecedor de aparecer e Deus desaparecer, porque é o que muitos fazem, não se lembrando de Deus. Foi isso que o rei Ezequias fez. O rei Ezequias, movido pelo orgulho, em algum momento por falta de sabedoria, começou a se mostrar o que tinha, o seu ouro, os seus bens, as suas armas, e naquele momento esqueceu de quem realmente teria o abençoado a sua vida. E agora aquele rei rico, poderoso, provocador de avivamento, como eu falei, agora está acometido de uma doença, de uma enfermidade. Tamanha essa enfermidade, com os dias contados para morrer. Uma enfermidade para a morte, não para a vida. Mas ao desenrolar do texto e meditando no texto, nós vamos ver o que faz uma oração de poucos segundos ou minutos perante a Deus, sendo uma oração feita de coração quebrantado e contrito, uma oração de crente fervoroso, que tem fé e que nem com o não de Deus não desiste. É desses crentes que Deus está precisando hoje. Crentes de fé, como o rei Ezequias. Nós costumamos desistir com a palavra do médico, quando diz que não tem mais jeito. Nós costumamos ficar acuado diante de certas situações, quando a porta se fecha. Esse homem, mesmo Deus tendo mandado o recado pelo profeta, porque nesse tempo quem recebia um recado do profeta de Deus
ao qual Deus falava de verdade, não era como hoje, que muitos fazem revelações mentirosas, e esses homens eram homens que Deus o falava de verdade, eram homens usados por Deus, que quando traziam um recado, acontecia. E agora estava o rei Ezequias acometido de uma doença, de uma enfermidade, porque é dito pelos médicos que quando nós estamos mortos e acabamos de morrer por pouco tempo, é dito pelos médicos que enquanto o sangue ainda corre nas veias, enquanto não termina realmente, enquanto não para de tudo para dizer realmente está morto, de verdade, os nossos órgãos ainda estão intactos. Mas depois de umas certas horas de morto, que chegamos a óbito, e depois de uma certa hora de morto, os órgãos começam a decompor. Mas o interessante é que lendo essa palavra nós vamos ver que os órgãos, e lendo a biografia do rei Ezequias, nós vamos ver, lendo a biografia do rei Ezequias, é que os órgãos desse homem estavam se decompondo com ele mesmo em vida, ainda em vida. Ele estava com os seus órgãos se decompondo, ele estava com os seus órgãos todos se decompondo, era tão fedido que o seu hálito fedia ao qual ninguém o aguentava, nem ouvir ele falar. Era tão podre, era um podridão enorme ao qual ninguém podia suportar. Mas agora ele começa a criar feridas, úlceras, pelo seu corpo inteiro e ficar todo tomado de feridas, ao qual os médicos desse tempo o trataram e o passaram, até mesmo o bálsamo de Gileade, mas não teve jeito. Não tinha jeito. A única opção agora para o rei Ezequias era ficar entre quatro paredes. Era ficar entre uma parede. A opção que sobrou para o rei Ezequias era a parede. E nós sabemos que a parede tem limite. Não conseguimos ouvir o som, às vezes, do que está acontecendo lá fora. Não conseguimos saber o que está acontecendo lá fora quando estamos dentro de casa, de frente para uma parede. Porque o que restou para ele foi somente a parede. Agora ele é obrigado a entrar no seu quarto e ficar lá dentro apenas de frente para uma parede. E como eu falei, você que entrou aqui nessa noite, não sei qual parede tem limitado a sua vida. Qual parede tem tirado as suas noites de sono? Porque a parede, como eu falei, nos impede de sabermos o que está acontecendo lá fora. Porque estamos a só, de frente para uma parede. E a parede limita a nossa vida. Porque a parede se torna um obstáculo. Porque a parede se torna um muro à nossa frente, ao qual precisamos orar, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos ter fé para que essa parede se rompa, para que possamos sair desse quarto, para que possamos sair e ver o que está acontecendo lá fora, ou seja, reviver. Mas no momento para o rei Ezequias sobrou somente a parede e nada mais.
Mas a história vai mudar o contexto, porque esse homem orou a Deus e ele não se entregou àquilo que ele ouviu. Mas o rei Ezequias ainda tinha uma esperança, porque um homem de Deus quando está doente, a primeira coisa que se faz é chamar um pastor, um líder religioso, para poder orar por ele. E o rei Ezequias ainda dentro dele tinha uma esperança, porque Isaías, o profeta de Deus, o profeta Isaías, ainda não tinha vindo visitar. Mas agora Isaías vem visitá-lo, e nesse momento Isaías chega, nem sequer dá a paz do Senhor, e o diz nesse momento para o rei Ezequias. O que Deus o mandou dizer? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagine só, nos dias de hoje, se acovardamos a tantas situações, a qualquer coisa. Se nós ficamos, às vezes, sem força para prosseguir, por qualquer coisinha que aparece na nossa vida, se nós ficamos, às vezes, presos a certas situações, por qualquer coisa que acontece na nossa vida, que diria você ouvir da boca do próprio Deus que você vai morrer, que não tem mais jeito, que os seus dias estão contados, para colocar sua casa em ordem. E a casa em ordem que era para Ezequias colocar, muitos vão pensar, não era arrumar sua casa, porque ele era rico, ele tinha empregados. Colocar sua casa em ordem queria dizer que ele teria que terminar o que ele começou, que ele teria que pagar suas pendências, que ele teria que resolver suas pendências, tanto financeira como familiar, seja qual for essas pendências. Mas era isso que Deus estava falando para ele. Resolve o que você tem que resolver, enquanto tem vida, porque você vai morrer. Resolve tudo que tiver para resolver, porque os seus dias estão contados, porque você vai morrer. Isso é uma palavra dita pelo próprio Deus através do profeta Isaías. Capítulo 20, versículo de número 1 ao 10, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E eu vou dar continuidade à leitura, mas eu quero parar aqui. Não, eu quero parar no versículo 5. E volta no versículo 5. Não, no versículo 4. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: Volta, Isaías, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
Glória a Deus. A oração feita por um crente de fé, a oração feita por um homem ou por uma mulher que não se entrega à situação, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nesse momento, quando o rei Ezequias recebe a notícia da sua morte, ele não se entrega, apesar de ter ficado com medo, apesar de ter ficado aflito, apesar de ter ficado na situação que eu ficaria, que você ficaria, angustiado, pensando morrer tão novo, pensando nos seus últimos dias de vida, pensando que não ia contemplar mais a sua família, que não ia poder contemplar a sua família, os seus bens, o que tinha. Mesmo assim, esse homem não se entregou. Ele fica de frente para a parede e ora ao Senhor. E manda Deus se lembrar dos seus feitos, do que tinha feito na sua vida, do cuidado que teve com o povo de Deus. E nesse momento Deus deve ter dito: esse é um crente macho. Glória a Deus. Esse é um crente de verdade. Aleluia. Esse é um crente que não se entrega, que não deixou se abalar, nem mesmo pelo não que saiu da minha boca. Glória a Deus. Porque não saiu da boca de um médico, não saiu da boca de um homem, mas sim saiu da boca do próprio Deus, levado por um profeta de Deus, usado por Deus. E esse homem ora, e nós vemos aqui que mesmo um hálito podre, um hálito fedorento, um hálito vindo de um homem que está podre, cheio de feridas, e mesmo seu hálito fedorento, mas orado com fé, orado com sinceridade, com humildade perante a Deus, mesmo um hálito fedido, um hálito fedorento, chega com cheiro suave às narinas de Deus. E chegando com cheiro suave às narinas de Deus, Deus não resiste. E quando Isaías sai, e ainda estando Isaías no pátio, Deus o grita e diz: Isaías, volta. Isaías diz: mas Senhor, volta. E diz a ele que eu ouvi a sua oração. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 6 vai dizer: e diz a ele que acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei. E a ti, a esta cidade, e amparei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tornaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? E que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Foi acrescentado mais 15 anos. Aleluia. Para alguém que geralmente já não tinha mais tempo nenhum. Já não tinha anos nenhum, nem sequer segundos talvez. Porque quando Deus quer fazer viver, Deus faz fazer viver num piscar de olho. Mas também quando quer retirar, retira em segundos, em minuto. Agora, através dessa oração, através da oração do rei Ezequias, nós podemos meditar nessa palavra e ver que não há nada impossível para a minha vida nem para a sua vida. Se assim não desistirmos, se assim nós persistirmos diante dos não dessa vida, porque os não
Não tem sido Deus que tem nos dado e às vezes se acomodamos por certos não que nós mesmos causamos ou fazemos para que a vida ou a direção que estamos seguindo resolva nos dar esses não. Porque muitas das vezes Deus diz não, mas nem sempre os não são Deus que nos dá. Às vezes é nós mesmos, com as nossas escolhas, com aquilo que escolhemos, com o caminho que escolhemos seguir. E hoje aqui nessa noite, eu quero dizer para você que o que você tem enfrentado, que o que você tem passado na sua vida, seja um crente de verdade. Seja um crente macho. Seja um crente fervoroso, um crente de fé. Que não se deixa levar pela situação que está enfrentando. Que não se entrega ao problema. Que não se dá por derrotado. É o problema chegando e você orando. É o problema ficando grande e você orando. É o doutor desenganando você, dizendo que não tem mais jeito para a sua enfermidade. É o médico desenganando você e você orando no seu quarto, ajoelhado ou de frente para uma parede, como Ezequias, como você queira. Mas o importante é que você possa orar, que você possa persistir e que você possa acreditar que Deus pode mudar todo o seu cenário, que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode mudar a sua situação, que Deus pode mudar qualquer coisa na sua vida. É a porta de emprego que está fechada, é a restauração na sua família, no seu lar, no seu casamento, é a libertação do seu filho, do seu esposo, é a libertação da sua depressão. Pode ser o que for. Deus pode parar tudo. Deus pode mudar o cenário, Deus pode fazer qualquer coisa através da sua oração. Através da sua oração de persistência. Aleluia. Porque isso sim é um crente de verdade. O que aprendemos com esse homem? Aprendemos que não devemos recuar diante da situação que estamos vivendo. Que não podemos desistir. Que temos que ter fé, que temos que continuar. Porque hoje fica bem mais fácil. Porque às vezes você está ouvindo o não dos homens, não de Deus. E às vezes, se Deus estiver calado em certas situações, e mesmo que você ache que esse não está vindo de Deus, todavia, você ainda pode mudar esse cenário através da sua oração. Porque quando você ora, Deus responde. Aqui mostra que Deus responde o crente que tem fé, o crente corajoso, o crente que não desiste, o crente que não impõe limites para o que ele quer para a sua vida ou para a sua família. Glória a Deus. Porque ele tem um Deus ilimitado. Ele tem um Deus que tudo pode. Ele tem um Deus que muda cenário. Aquele que estava podre, aquele que estava fedorento, aquele que estava talvez com segundos de vida, agora Deus resolve poupar sua vida e acrescentar mais 15 anos de vida. Você de repente que entrou aqui nessa noite, não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas se você orar a Deus com fé, mas se você orar a Deus como o rei Ezequias orou, e se você acreditar, Deus pode mudar essa situação da sua vida. Porque agora o rei Ezequias pede um sinal, pede para que o profeta Isaías fale com Deus, para lhe dar um sinal da sua cura. E nós sabemos que naquela época era de costume que os homens de Deus, sobre a luz do dia, se direcionasse
que eles fossem se posicionando durante o dia pela sombra. Era pela sombra que eles se direcionavam. Então Isaías, nesse momento, o profeta, o rei Ezequias diz para Isaías, pergunta então para Deus aí qual o sinal que ele vai me dar. Então, nesse momento, o rei Ezequias diz que Deus diz para o profeta Isaías diz que Deus está perguntando se Isaías quer um sinal através da sombra, que a sombra avance ou que a sombra volte. Isaías diz isso para o rei Ezequias diz, avançar é fácil, só é acelerar e avança. Agora, o mais difícil é a sombra voltar. Então Deus, para mostrar que Ele é Deus, e para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode parar o sol, que Ele pode parar a terra, Ele diz para Isaías, então fala para o rei Ezequias que eu vou fazer voltar a sombra para que ele possa saber que naquele momento é o sinal de que ele está curado. E nesse momento, a palavra vai dizer aqui, e Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que o Senhor me sarará? Que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. E disse Isaías, isto será o sinal, parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá com a sua palavra. Adiante-se da sombra de 10 graus e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil a sombra declinar 10 graus, mas voltar a sombra 10 graus atrás, não. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus para trás, pelos graus que já tinha declinado ao relógio do sol. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, somente Deus para fazer esses sinais maravilhosos para que possamos ver o tamanho do poder desse Deus. Agora, nós sabemos que pela física, os astrônomos costumam dizer que a Terra é composta por 2 movimentos, a de translação e da rotação. E eles dizem que a Terra gira no seu próprio eixo. Mas agora, pela primeira vez, nós vamos ver uma coisa que somente Deus é capaz de fazer isso. E eu, como curioso, pesquisando, eu pude ver que ela é feita a Terra de translação e rotação, e nesse momento girando no torno do seu próprio eixo. Agora nós vamos ver que a Terra, ela gira em torno de 1.700 km por hora, enquanto um avião, ele roda, um avião, a rapidez de um avião passando é de 9. Um avião passando, a velocidade dele é de 900 por hora. A Terra gira e a sua velocidade, nós vamos ver que a Terra gira 1.700 quilômetros. 1.700 quilômetros por hora. Mas não é nada para que Deus não possa fazer com que Ele agora possa segurar, para que Ele possa nesse momento parar a terra para poder mostrar o sinal para Isaías. E nesse momento nós vimos que a sombra do sol já tinha voltado
Mas Deus, ele tinha nesse momento que voltar aos 10 graus. Agora Deus tinha que segurar a terra, e somente Deus para fazer isso. Uma terra que gira 1.700 quilômetros por hora. Deus agora vai lá e segura a terra para que possa voltar à sombra 10 graus para mostrar o sinal para Isaías. Imagine só que Deus vai lá e diz para o sol: espera um pouco que agora eu tenho que fazer isso para mostrar a um crente que tá outra hora estava podre, mas é um crente podre que eu dou valor a ele. É um crente podre que não desistiu. É um crente podre que o seu hálito fedido se tornou um cheiro suave para minhas narinas, e a oração dele, de coração quebrantado e contrito, uma oração humilde, e um crente de fé, e um crente persistente, e um crente que não se acovarda, e um crente que não tem medo nem do meu não, porque sabe que o coração quebrantado e contrito move o meu coração, e eu posso mudar o cenário, e eu posso mudar a história dele, e eu posso mudar o contexto. Agora Deus vai lá e diz para o sol: agora você para, que agora eu vou segurar a terra para fazer com que a sombra volte 10 graus, para que Isaías receba o sinal de que ele está curado e vai viver mais 15 anos, porque eu acrescentei mais 15 anos de vida àquele que estava podre, que estava doente, que estava padecido, que estava já certo da sua morte, mas não desistiu, não se acovardou, não se acomodou, como muitos crentes frouxos, que outra hora Deus é tudo, quando tudo está bom, quando as coisas estão de acordo com o que Ele quer, quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas estão boas, quando as coisas estão tudo mil maravilha. Mas quando o negócio aperta, quando a situação fica difícil, quando a crise começa a chegar, quando a enfermidade começa a pegar, quando a porta se fecha, quando os vícios entram na sua casa, quando a família fica desestruturada, é motivo para desistir, é motivo para blasfemar, é motivo para poder querer desistir. Obrigado pelo 259 likes. Talvez, com certeza, alguns seguidores já estão chegando aqui para poder dar uma força no canal da minha esposa. Quem me segue lá no meu canal, com certeza já está me seguindo aqui. Obrigada a todos. Obrigado a todos por essas 300 pessoas que estão aí assistindo. Deus abençoe a todos. Assistindo essa transmissão ao vivo. E obrigado pelos 300 e pouco likes, é sinal que as pessoas que estão me acompanhando no meu canal também já começou a chegar aqui me acompanhando no canal da minha esposa. Quero agradecer a presença de cada um. Mas continuando com a meditação da palavra, agora Deus para tudo. E como eu estou falando, você que está aí desiste por tão pouca coisa. E como eu estou falando, você que está aí desiste de Deus, do seu sonho, da sua família. Você desiste de tudo por causa da sua falta de persistência, da sua covardia, do seu medo. Por quê? Porque simplesmente você se entregou à situação, ao motivo. Porque simplesmente você se entregou ao inesperado que aconteceu na sua vida.
Mas o que eu quero dizer hoje é que Deus é Deus de mudar cenário. Deus é Deus de mudar situações. Deus é Deus de mudar a vida daqueles que confia, que acredita e que ora com fé. Nós vamos ver que Deus agora parou tudo para mostrar o sinal ao Ezequias, aquele que estava com seus dias contados. Aquele que Deus mandou dizer que era para colocar em ordem a sua casa e a sua família. Colocar em ordem a sua casa era as pendências. E hoje Deus está aqui falando nesse texto para você que está aí me escutando. Para não se entregar ao seu problema. Para não se entregar ao que você tem passado na sua vida, seja você ou com alguém da sua família. Porque Deus é Deus de mudar cenário. Deus é Deus de parar o que for preciso para abençoar a sua vida. Deus é Deus de parar tudo para poder abençoar você, abençoar o seu filho, abençoar a sua filha, abençoar os seus parentes. Deus é Deus de parar tudo para tirar o seu filho dos vícios, o seu marido dos vícios, para libertar você da sua depressão. Deus é Deus de parar tudo para poder curar a sua enfermidade. Deus é Deus de parar tudo, porque Deus parou o sol para Josué. Deus parou. Agora, Deus segurou a terra. Deus segurou a terra para mostrar o sinal para o Ezequias de que havia curado ele. Deus para tudo para curar você. Deus para tudo para abrir a porta para você na sua vida financeira. Deus para tudo para restaurar a sua família. Deus para tudo para reconstruir sua família. Deus para tudo para poder fazer aquilo que você tem pedido nas suas orações, se assim for bom aos olhos dele. Glória a Deus, aleluia. Por isso você que entrou aqui nessa noite, todavia tem se entregado ao problema. Eu digo para você ser um crente corajoso, como Ezequias, um crente de fé. Não, mas o médico me disse não. É Deus quem dá a última palavra. Glória a Deus. Meu chefe mandou embora, a firma me mandou embora. Deus abre outra. Glória a Deus, aleluia. Deus abre outra porta noutra firma para você. Glória a Deus. Meu comércio quebrou. Não tem mais jeito, porque o meu comércio está quebrado. Eu digo a você que Deus conserta isso. Glória a Deus, aleluia. Deus faz com que você recomece de novo e o seu comércio comece a prosperar. Aleluia. Deus é Deus que você possa dizer: meu marido não larga o álcool, meu filho não larga as drogas. Deus é Deus de libertá-lo. As portas se fechou, minha vida financeira não tem jeito. É sempre a mesma. Deus consegue reverter essa situação. Deus abre a porta na sua vida financeira e o faz prosperar. Glória a Deus, aleluia. Deus faz a sua situação financeira sair do vermelho e prosperar. Estou endividado, não tenho com que pagar minhas dívidas. Deus é Deus de abençoar o trabalho das suas mãos, o suor do seu rosto, de fazer o seu trabalho prosperar para que você pague as suas dívidas. Glória a Deus. Deus é Deus de todas as formas. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Deus curou Ezequias. Você que entrou aqui nessa noite querendo uma cura para a sua enfermidade, querendo uma restauração para o seu lar, uma porta de emprego aberta, querendo uma solução para a sua depressão, para a síndrome do pânico, seja o que for o problema, querendo a solução para os seus medos, querendo uma solução para a sua vida emocional, Deus está aqui, dizendo para você: no capítulo 20, que narra a história do rei Ezequias, Deus hoje está dizendo para você: eu ouvi a sua oração.
Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi a sua oração e acrescentarei. Acrescentarei 10 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais, o tanto que você me pediu. Glória a Deus. Aleluia. Seja para a sua vida, seja para a sua família, para a sua situação financeira, seja para o que for, Deus ouviu a sua oração. É isso que Ele está dizendo hoje. Quando eu digo que é Deus que está dizendo, é porque a palavra está dizendo. Quando eu disser que Deus está dizendo que ouviu a sua oração, não sou um crente mentiroso para fugir do contexto da palavra. Se alguém pensou que você havia morrido, se alguém pensou que você vai morrer, se alguém o pensou de te ver em um caixão, vai ter que engolir você ainda muitos anos. Glória a Deus. Se alguém o fez macumba para você, se alguém fez alguma macumbaria, feitiçaria, se alguém o fez alguma coisa para você, vai ter que engolir, porque não adiantou nada. Porque Deus já desmanchou tudo. Porque Deus já deu a ordem para tudo ser desmanchado. Porque quem fez isso para você vai ter que ver você vivo. Porque Deus acrescentou os seus dias de vida. Talvez você que entrou aqui nessa noite estivesse desanimado ou esteja desanimado. E eu digo para você que Deus está com você. Eu digo a você que Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele ouviu a sua oração. Glória a E Deus. que nada está Aleluia. perdido. Amém. Nada está perdido. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você não desistir. Glória a Deus. Chegou a notícia ruim. Chegou a notícia difícil. Chegou a notícia inesperada. Não esperava por isso, não esperava que isso acontecesse na minha vida, não esperava estar passando por isso, não esperava estar vivendo isso. Ora que a parede se rompe. Glória a Deus. Ora que a oração é respondida. Não importa a parede, não importa o limite que essa situação tenha imposta na sua vida. Não importa o limite que essa situação tenha feito você parar. Não importa a dificuldade, o obstáculo, a barreira, a muralha, Deus derruba, Aleluia. Deus rompe para lhe dar vitória. Deus muda o cenário para lhe dar vitória. Glória a Deus. Deus fez o sol parar para Josué, como eu falei, segurou a terra para mostrar o sinal para Isaías. Deus segura o sol para você, Deus segura a terra, Deus segura o que for preciso para poder lhe dar vitória, Glória a Deus. Aleluia. para poder transformar a sua vida. Porque o nosso Deus é Deus de poder, soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que faz maravilha. Hoje aqui nessa noite, Deus me trouxe para trazer essa palavra abençoada para a sua vida. Amém, Jesus. Todavia, se você pensou em desistir, Louvado se seja você Deus. pensou em desistir, se você pensou... Minha vista está muito rica. Aleluia. Glória a Deus. Se você pensou em desistir, se chegou até aqui, eu acredito que Deus falou com você. Acredito que Isaías, quando voltou para dizer o que Deus tinha falado para ele, ao rei Ezequias, porque na primeira vez já não voltou, na primeira vez não deu nem a paz do Senhor.
Mas a segunda vez, com certeza, diz: a paz do Senhor, irmão. Deus mandou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Glória a Deus, Porque é assim que aleluia. Deus faz. Louvado e engrandecido seu nome, Porque a Senhor. notícia é tão boa que nos regozijamos nela. Aleluia. Nos alegramos nela. Glória a Deus. O Ezequias não acreditou. Aleluia. O Ezequias não acreditou quando ouviu Isaías falar aquilo. Ele sabia do poder de Deus. Assim somos nós quando recebemos uma boa notícia. Aleluia. E essa boa notícia só pode chegar através da nossa oração. Amém, Jesus. Se nós orarmos com fé, se nós tivermos fé, podemos receber a boa notícia a qualquer hora. Podemos receber a má notícia, mas dentro da má notícia, se nós não desistirmos, se nós tivermos fé e não se entregar ao problema, à situação, a boa notícia chegará rapidinho. Glória a Deus. Se nós orarmos e confiarmos. Esse rei nos serve de grande inspiração, de motivação para mostrar que Deus é maravilhoso, que Deus ouve a minha oração, que Deus ouve a sua oração, que Deus ainda ouve a oração de crente que tem fé. Isso é para mostrar que Deus responde a oração de crente. Glória a Deus. De crente que tem fé. De crente que não desiste. Sim, meu Deus. E hoje aqui eu só quero dizer para você que continue orando. Amém. Não se entregue ao problema. Não se entregue ao problema. Não se entregue à dificuldade. Não se entregue de maneira nenhuma à situação, à provação, à tribulação. Não se entregue. Ore. Ore com fé. Ore com fé, confie. Persista. Não desista. Não se entregue. Não entregue os pontos. É essa palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Queridos, vamos estar encerrando a live. Eu acredito que Deus já falou ao coração de todos. Amém. E eu creio que Deus vai mudar o cenário da sua vida. Amém. Se você assim não se entregar ao problema e orar a Deus com fé, perseverança, na convicção de que Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz tudo para o sol, como parou para Josué, segura a terra, como segurou para mostrar o sinal. Somente um Deus para fazer uma sombra voltar 10 graus para trás. Glória a Deus. Porque quando andamos, nós vemos que a nossa sombra anda à nossa frente. Mas Deus é o Deus de poder, o Deus que transforma coisas, vidas, tudo. E Ele faz o que for possível para poder me ver bem, para poder lhe ver bem, para abençoar a minha vida e para abençoar a sua vida. Amém. Ele para o que for preciso, segura o que for preciso, para poder abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Sim, Jesus. Que muitas pessoas diante do problema, diante da dificuldade, não venham esmorecer, não venham se entregar ao problema, mas sim orar ao Senhor, Sim, meu Deus. mas sim ter fé que o Senhor vai ouvir a oração dele, mas sim continuar perseverando Sim, meu Deus. diante daquilo que pediu o Senhor. Seja uma cura para a sua enfermidade, como no caso do rei Ezequias, seja uma libertação para a sua vida ou para a vida do seu filho, Sim, meu Deus. seja uma porta aberta de emprego, seja para melhorar a sua situação financeira, seja para pagar suas dívidas, seja para poder sarar de uma depressão, Sim, meu Deus. seja para poder sair do fundo do poço, não Sim, importa. Jesus. Seja para poder
seja para poder restaurar sua família, seja para Deus te livrar ou livrar alguém da sua família da síndrome do pânico, seja para Deus abrir uma porta aonde quer que precise ser aberta na sua vida. Sim, meu Deus. Que você possa permanecer firme, Amém, Jesus. que você possa orar com fé, com convicção, com persistência, mesmo que essa parede esteja limitando, esse problema esteja limitando a sua vida. O problema pode limitar a sua vida, mas o Deus que você tem fé é ilimitado. Glória a Deus. E nada pode impedir dele mudar o seu cenário, Aleluia. a sua vida, a sua situação. Porque o meu Deus é o Deus que para o sol, o meu Deus é o Deus que manda você sair para fora, como mandou Abraão, e contar as estrelas do céu, porque não conseguimos contar, porque é incontável, para dizer que assim o tanto de estrelas que tem no céu será a minha descendência e a sua descendência. Ou seja, a descendência na nossa vida, como Abraão foi o pai da nação, a descendência na minha vida e na sua vida é o crescimento de qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Que Deus pode fazer, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja na área que for. Quando Deus quer fazer você crescer, florescer, Ele faz. É simplesmente assim. Então acredite que Deus pode mudar o seu cenário, ainda que tudo pareça perdido, ainda que você esteja em chaga, ainda que você esteja podre de pecados, ainda que você esteja apodrecendo por algum motivo na sua vida, mesmo que não seja de feridas no seu corpo, mesmo que não seja de enfermidade, porque às vezes somos podres de outras coisas. Mesmo assim, quando você ora e ora com fé, com convicção, sendo um crente que não se entrega à situação, sendo um crente de fé, Deus ouve, mesmo a oração de um hálito fedido, se torna nesse momento, quando é feita com o coração quebrantado e contrito, na presença dele, mesmo assim, se torna um cheiro suave para as narinas de Deus, para ele responder a sua oração. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Sim, Ele é Deus. dono de tudo. Sim, Jesus. Então hoje, para você que entrou aqui nessa noite, que se encontra nessa situação, na situação que realmente você não esperava, porque o rei Ezequias não esperava. Se o inesperado te pegou, se o inesperado aconteceu, se a má notícia chegou, não se entregue ao inesperado, não se entregue ao de repente, não se entregue à má notícia. Ore a Deus como o rei Ezequias orou. Porque quando você faz isso diante da situação que você está passando, diante da situação que aconteceu agora na sua vida, diante da notícia, Deus te vê como um crente de verdade. Aleluia, glória Deus a te Deus. vê como um crente de fé. Sim, meu Deus. Deus vê que você acredita nele. Sim. Deus vê que você tem fé, que a sua vida, que o cenário da sua vida, da sua família, da sua casa, Deus pode mudar. Amém. Deus pode restaurar. Deus pode transformar. E assim, Ele dá um grito lá de cima. Dá ordem aos seus anjos para entregar a minha bênção e a sua bênção. Amém, Jesus. Assim como gritou para o rei, assim como gritou para Isaías, dizendo: Isaías, volta e diz ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. E acrescento mais 15 anos de vida para ele. Deus hoje, nessa oração, também diz para mim e para você: ora, continua orando, porque vai chegar um momento.
Se não for hoje, pode ser amanhã, Sim, meu Deus. que eu responderei a sua oração. Porque hoje Deus disse na sua palavra, para mim e para você, eu ouvi a tua oração. Sim, Jesus. Deus já ouviu a minha oração e a sua oração. Amém, Jesus. E a ordem da vitória, a ordem de entrega da bênção e da vitória chegará. Porque Deus vai determinar, ou já determinou, na minha vida e na sua vida. Amém? E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, meus irmãos. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos Obrigada a todos. que passou por aqui. A todos que tirou um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço no amor de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém? Amém.